Bom dia para você que está conectado mais uma vez na nossa EBD online. Muito bom estar aqui junto com os irmãos para continuarmos a nossa série Anatomia em Provérbios, aprendendo mais da Palavra de Deus, dissecando o corpo humano e também aqui a Palavra de Deus, o livro de Provérbios, com tantos ensinamentos preciosos que podemos ver através desse livro, através da sabedoria desse livro. Mas antes de estudarmos, eu quero orar com você, orar por você, orar pelo nosso dia, pelo dia que teremos, mais um dia que podemos aprender mais do Senhor, conhecer mais a Ele, ter comunhão uns com os outros e juntos louvarmos e engrandecermos ao nosso Deus e crescermos em santidade. Então vamos orar nessa manhã, também agradecendo pelo cuidado de Deus durante a nossa semana. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos, ó Pai, ao Senhor, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor porque Tu és em nossas vidas e pelo que o Senhor faz, Pai, em nós e através de nós. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos guardou, mais uma semana que o Senhor nos sustentou, ó Pai. Somos gratos por tudo que pudemos fazer durante essa semana, ó Pai. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos guardar, a nos proteger, dar uma semana abençoada. Também lhe pedimos pelo dia de hoje, ó Pai, que seja um dia bom, um dia agradável, um dia que possamos nos reunir com os nossos irmãos, ó Pai, para aprender mais do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tecnologia que nos permite ter esse momento aqui de EBD, para juntos aprendermos mais sobre o Senhor, aprendermos mais sobre uma vida sábia, que possamos, ó Pai, ter a mente atenta, Pai, a tudo que vamos aprender, ó Pai, nesta manhã. Cuida desse momento de aula, Pai, entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, e nos ensine, ó Pai, para que juntos possamos aprender e também praticar, ó Pai, tudo que temos visto na Tua palavra, Pai. Cuide de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então temos estudado anatomia em Provérbios e visto como Provérbios, de uma forma incrível, relaciona as partes do corpo humano à sabedoria, como colocar a sabedoria de Deus em prática. É isso que Provérbios está fazendo, é isso que chegamos na nossa 8ª aula, iremos até a semana que vem, e então encerraremos na semana que vem a nossa série, mas vendo como ter a sabedoria de Deus de forma prática em nossas vidas. Está aí tudo o que já passamos e hoje falaremos sobre os olhos e na semana que vem chegaremos então ao coração. Você vê aí quantas partes do corpo nós pegamos olhando para que funciona, como Provérbios relaciona o funcionamento de cada parte do corpo e aplicando isso à nossa vida, como nós devemos viver para a glória de Deus, como nós devemos viver de uma maneira sábia, que honre e glorifique ao Senhor. Na semana passada, então, nós falamos sobre a língua. E eu fiz aquela minha pergunta clássica, para que serve a língua? Algumas pessoas responderam, Estefânia respondeu, ela serve para expressar o que está no coração. A Priscila, a língua para falar e deglutir. A dona Djanira, que tem 91 anos, a Nilce escreveu aí, ela disse que a língua serve para falar e fazer movimentos para engolir. E a Cleide falou que é um órgão incrível, permite fazer a digestão, louvar a Deus e, infelizmente, amaldiçoar, dentre outras funções. Exatamente, podemos usar a nossa língua de uma maneira boa, sábia, ou de uma maneira ruim, uma maneira insensata. E até nós falamos sobre isso
na semana passada, nós vimos que Provérbios relaciona muito a língua com a nossa fala, com o que nós falamos. Dentre tantas funções da língua, a que Provérbios usa é sobre a fala. E que a nossa fala deve glorificar ao Senhor. No entanto, nem sempre é assim. E nós vimos falas insensatas, maneiras insensatas de usar a língua. Até falei sobre a língua grande, né? Quando alguém diz algo que não deve, normalmente nós usamos essa expressão que a pessoa tem uma língua grande. E nós vimos a língua grande usada para maneira insensata e a língua pequena usada para maneira sábia. E nós vimos 4 características da língua usada para um mau proveito, da língua grande, da língua insensata, que é a mentira. E nós comentamos que tem algo se tornado normal a mentira. Mas não é porque é algo normal que pessoas aceitam que é certo e que nós devemos fazer. Nós vimos sobre a língua dobre, a língua que uma hora fala a verdade, mas na outra hora mente, e que você não pode confiar. Falamos sobre a língua falsa, e falamos sobre a língua fingida, sobre o fingimento que oculta a verdade. São essas 4 maneiras insensatas do uso da língua. Mas, por outro lado, nós falamos também de maneiras sábias do uso da língua. Nós vimos que é a brandura, ou seja, você falar de forma mansa, você falar de forma humilde, tranquila. E também nós vimos sobre a bondade, você falar de maneira boa, de maneira que você se importe realmente com outra pessoa, independente de quem seja. E ao final nós vimos os resultados, então, de usar a língua em sabedoria. De usar a língua de forma branda, de forma bondosa. E quais eram os resultados? Espero que você lembre. Medicina. Ela traz cura. Outro resultado que nós vimos é vida. Ela dá vida, acrescenta anos de vida, a pessoa vivendo em sabedoria. E também conhecimento. Quando usamos nossa língua em sabedoria, pessoas irão querer ouvir o que nós temos a falar. Pessoas irão estar ali desejosas que nós compartilhemos com ela a sabedoria. E essa sabedoria não é nossa própria, mas é a sabedoria daquela pessoa que teme ao Senhor. Provérbios, capítulo 1, diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Sem temor ao Senhor, não temos como ter uma língua sábia. Isso é bem importante nós gravarmos. Sem temor ao Senhor, não há como viver em sabedoria. É impossível viver em sabedoria sem o temor ao Senhor. Impossível. E nós podemos viver de forma sábia, então, temendo ao Senhor. Isso que nós vimos, então, sobre a língua na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre os olhos. E você está esperando a pergunta? Você pode colocar aí no chat: para que servem os olhos? Qual a função dos olhos? Para que servem? E os olhos servem para ver. Para você observar belas imagens, para você ver outras pessoas, ver o que está acontecendo, para ver a aula agora. Você pode ouvir a aula e estar fazendo outra coisa, ou você pode, de forma bem atenta, sentar no sofá, sentar numa cadeira e ver com seus olhos, para prestar atenção. E é essa função que Provérbios usa dos olhos, essa parte da visão, de ver,
para podermos ter uma vida sábia. Mas Provérbios não está preocupado somente com ver, tá? Não somente com o seu olhar, para onde você está olhando. Ele não está preocupado só com olhar de forma rápida. Então, estou fazendo alguma coisa e olho e volto. Não é isso. Provérbios, ele relaciona o ver, o olhar, com um olhar atento, com um olhar focado, um olhar direto, um olhar que não desvia a sua atenção. É essa a ideia que Provérbios traz para a gente nesse momento. E antes de vermos os desdobramentos, então, desse olhar atento que Provérbios nos traz, eu quero que você abra um texto comigo. O primeiro texto, eu creio que sua Bíblia já deve estar aberta em Provérbios, que você deve chegar já na aula animado, e já com sua Bíblia aberta em Provérbios para ver os vários textos. Eu quero que você abra o primeiro aí, Provérbios, capítulo 20, verso 12. Provérbios, capítulo 20, verso 12. Diz assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Esse texto fala de dois receptores da vida: o ouvido e o olho. Fala de dois órgãos que são receptores, que eles são responsáveis pelas coisas que entram na nossa vida. Uma por ouvir e outra por ver. Mas além de receptores, há outra informação muito importante e creio que a principal informação do texto. Quem criou o ouvido e o olho? Fala aqui. E creio que essa é a informação principal. O quem criou? Fala, foi Deus. Ele é o autor da criação. Ele é o autor do olho. É isso que está falando. Fala que Deus criou os nossos olhos. E se Deus que criou, Ele criou com propósito, certo? E se Ele criou com um propósito, qual o propósito? Que usemos para a sua honra e a sua glória. Só que muitas vezes nós usamos os nossos olhos como se Deus não existisse. Como se Deus não fizesse parte das nossas vidas. Usamos os nossos olhos estando nem aí para o Senhor. Só que se Deus criou, por que muitas vezes usamos dessa maneira? Por que não usamos para a sua glória? Se Deus criou, tem um propósito, nada que esteja fora do propósito para o qual Deus criou é aceitável. E aí vem a pergunta: como nós temos usado os nossos olhos? Será que tem sido para a glória de Deus? Será que a forma que usamos os nossos olhos tem honrado ao Senhor? Tem dado glória a Ele? Ou será que Deus tem pensado: olha, aquela pessoa ali, a forma que ela usa os olhos é horrível. Como temos usado os nossos olhos? Será que é para honrar ao Senhor, para glorificar ao Senhor? Ou será que é para o pecado? Como se Deus não existisse. Como se Ele não houvesse criado e dado um propósito para os nossos olhos. E Provérbios, em sua sabedoria, mostra como deve ser o nosso olhar,
um olhar atento, um olhar que dê glórias ao Senhor. E para vermos um pouco desse olhar atento, eu quero dividir em duas partes o nosso estudo aqui. A sabedoria que vamos ver. A primeira parte, onde está o olhar atento de Deus? Veja, Ele criou os olhos. E Ele olha para nós. E segundo, onde nosso olhar atento deve estar? Onde deve estar o nosso olhar atento de forma que glorifique ao Senhor? E nós vamos dividir assim o nosso estudo e vamos começar então primeiro, onde está o olhar atento de Deus? E eu quero que você vá então para Provérbios capítulo 5, verso 21. Provérbios capítulo 5, verso 21. Nós vamos ver que o olhar atento de Deus está sobre as nossas ações. Provérbios 5, 21 diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. O contexto aqui está falando sobre o homem que vai atrás da mulher adúltera. E diz aqui que Deus sabe tudo o que esse homem está fazendo. E isso também quer dizer que Deus sabe tudo o que nós fazemos. Pessoas que nós conhecemos podem não saber o que fazemos. A nossa própria família, as pessoas que moram na nossa casa, podem não saber. Mas Deus sabe tudo. Aliás, muitas pessoas cometem pecados, escondem de amigos, da família, fazem de tudo para ninguém saber, para ninguém descobrir, para não saberem o que a pessoa está fazendo e se sentem seguros naquilo. Como é o caso aqui do texto que nós lemos. Mas nosso Deus, Ele está com um olhar atento em nossas vidas. E Ele sabe de tudo que nós fazemos. Esta é a realidade. Esta é a verdade. E não somente isso. Aqui diz, como lemos, Ele considera todas as suas veredas. Isso quer dizer, vamos receber pelo que nós estamos fazendo. Podemos, diante do que nós fazemos, receber as bênçãos de Deus em nossas vidas, ou, diante do que nós fazemos, podemos ser entregues às consequências de nossos pecados. É isso que o texto está falando. É sobre isso que o texto está tratando. Por mais que você tente esconder e achando-se o bom por isso, Deus está vendo. Deus está com os olhos atentos. Deus está sabendo o que você está fazendo. E se Deus sabe, isso deveria lhe causar medo. Isso deveria lhe causar temor a esse Deus. Isso deveria te levar ao arrependimento. Provérbios, capítulo 15, verso 3. Um verso que complementa essa ideia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não há nenhum lugar, que os olhos de Deus não estejam. Fala aqui o texto que os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele é um Deus onisciente. Ele está com os olhos atentos em nossas ações, nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos. Onde quer que nós estejamos, Deus está atento. Ele sabe de todas as coisas. Tanto as coisas boas,
tantas coisas más. Ele sabe. E se nós temos essa consciência que Deus sabe de todas as coisas, tudo que nós fazemos, por que vivemos como se Ele não existisse? Porque achamos que podemos enganar o próprio Deus? Porque vivemos de forma que nos agrada, que pensando só em nós mesmos e não na glória de Deus. Que possamos sempre lembrar disso. Deus conhece, Deus vê, Ele está com o olhar atento em nossas vidas. Ele sabe de todas as nossas ações, todas. E se Ele sabe de tudo, Ele está vendo tudo. Que isso nos cause temor. E então, que isso nos leve a viver para a glória de Deus. Sabendo que Ele sabe de tudo, o que nós fazemos, que viver para a glória dEle, é o que podemos sempre querer. É o que queremos, que possa ser assim em nossas vidas. E além das nossas ações, também vemos em Provérbios que o olhar atento de Deus está sobre a nossa proteção. Provérbios, capítulo 22, verso 12. Olha só e preste bem atenção. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Aqui essa palavra conservam tem o mesmo sentido de proteção, de protegem. Os olhos do Senhor protegem aquele que tem conhecimento. E está falando que a pessoa, que Deus protege, que Deus conserva, que Deus guarda aquele que tem o conhecimento. E que conhecimento é esse? O conhecimento da verdade. Então, o que o texto está falando? Que o próprio Deus ele faz perpetuar, que Ele protege, que Ele cuida da vida daqueles que têm ensinado a verdade. Com que objetivo? Que a verdade continue se espalhando e nunca desapareça. E, aliás, o texto mostra o oposto, fala sobre o iníquo aqui também. Mas as palavras do iníquo, ele transtornará. Ou seja, o iníquo, o falso mestre, o que Deus faz? Ele transtornará. Deus faz com que fique claro que se trata de ações enganosas. Olhe, Deus cuida, Deus protege com propósito com que sua palavra, sua verdade possa propagar. Com um propósito que a sua única verdade de Deus vá além e mais pessoas possam ter esse conhecimento e mais pessoas possam ser transformadas. A única verdade que está aqui, o conhecimento do próprio Deus. E para isso, os olhos de Deus estão atentos. Para este propósito, os olhos atentos de Deus, eles estão direcionados para todas as pessoas e as suas ações. Deus está com os olhos atentos para nós, para as nossas vidas, para o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Se você está pecando, Deus está vendo, Ele sabe. Se você é negligente com a sua família, no cuidado da sua família, no ensino da sua família, Deus está vendo, Ele sabe, Ele conhece. Por mais que ninguém esteja te cobrando, por mais que ninguém esteja te falando, você precisa mudar. Deus sabe, Ele conhece, Ele está vendo. Os olhos de Deus estão atentos, estão direcionados
para que a única verdade seja manifesta e continue sendo espalhada nesse mundo. Preste atenção. Como temos um Deus que se preocupa conosco. Não temos um Deus distante, que está longe, que criou o mundo e fica aí. Não, temos um Deus conosco. Um Deus que tem os olhos atentos para as nossas vidas, que Ele sabe, Ele conhece as nossas vidas, Ele sabe o que fazemos ou deixamos de fazer. Um Deus que Ele está preocupado, que a verdade chegue em nossas vidas. Para quê? Para que pessoas possam conhecer o caminho da verdade, a salvação em Cristo e terem vidas libertas e terem vidas transformadas. Olha, temos um Deus presente, um Deus que se relaciona, um Deus que se preocupa, um Deus que tem os olhos atentos para a nossa vida. Lembre disso, que você não esqueça dessa verdade. E se temos um Deus assim, tão perto, tão presente, então, agora, nesse momento, nós vamos ver onde os nossos olhos atentos devem estar, de modo que glorifique esse Deus que está conosco todos os dias. Esse Deus presente em nossas vidas. E, em primeiro lugar, vamos abrir, então, Provérbios 20, 13. Provérbios, capítulo 20, verso 13. Vamos ver que deve estar, em primeiro lugar, no trabalho. Diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás. De uma forma bem direta, se você é preguiçoso, isso é um problema. É isso que está dizendo o texto. Fala aqui, não ames o sono. Muitas vezes, nós amamos tanto nosso descanso, amamos tanto não fazer nada, que nós amamos isso muito, muito mais, o nosso descanso, não fazer nada, do que o fato de que precisamos cumprir as nossas responsabilidades. Amamos mais o nosso descanso do que amamos ao Senhor, que nos deu responsabilidades, e do que amamos o próximo, que devemos cumprir as nossas responsabilidades para com eles. Nós temos em nossas mãos responsabilidades que o próprio Deus nos deu para trabalharmos, cumprir nossas obrigações com o nosso país, com o próximo, como eu falei. Temos responsabilidades de pagar as nossas contas. Temos a responsabilidade de contribuir generosamente com a obra de Deus. Mas tantas vezes a preguiça é maior. Quanta responsabilidade. Então, ficar aqui com os olhos fechados. Não vou abrir meus olhos. Vou descansar só mais um pouquinho. Não vou fazer nada hoje. Amanhã também. E olha, não estou falando que você não deve nunca descansar. Não é isso. Não é isso que a palavra ensina. Mas você não deve amar o seu descanso ao ponto que você deixe as suas responsabilidades para trás. Precisamos abrir os nossos olhos. E quando abrimos nossos olhos, o que acontece? Que diz o texto, nos fartamos. Estaremos saciados, sem nada que nos falte. Nossos olhos devem estar abertos ao trabalho, para cumprirmos o nosso papel no mundo que Deus nos deu. Provérbios, capítulo 10, verso 26, para complementar esse texto, diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim
é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Quero pegar a segunda parte desse texto, quando fala fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Você já foi no churrasco? Churrasco é bom, né? A maioria das pessoas gostam de um churrasco. Um churrasquinho bem feito. Quando você for fazer, você pode até me convidar para o churrasco. Gosto de carne, a maioria gosta de carne mal passada. Eu gosto de carne bem passada. E você está lá naquele churrasco, aquela carne ali assando, e aí dá aquele problema. A fumaça, ao invés de subir e sair lá na chaminé da churrasqueira, ela começa a sair ali pela boca da frente, ali no salão onde está todo mundo ali reunido. E aquela fumaça começa a sair. O que acontece? Além de deixar um cheiro ruim na sua roupa, as mulheres preocupadas ali com o cabelo, com aquela fumaça, o olho começa a arder, mas arder. Não sei se você já teve essa sensação do seu olho ardendo com a fumaça. É horrível. E essa sensação horrível é a mesma sensação da pessoa que manda o preguiçoso fazer alguma coisa. O preguiçoso cumprir a sua responsabilidade. É algo incômodo. Mas nós, como crentes, como pessoas que glorificam a Deus em suas vidas, devemos ser pessoas dedicadas ao trabalho, pessoas fiéis, pessoas que cumprem suas responsabilidades, que não se dão à preguiça, que aprendem com a formiga, como diz Provérbios. Vai lá, aprende com a formiga, o preguiçoso. Um comentarista falando sobre esse texto, ele disse as seguintes palavras: levante-se, vá trabalhar para pagar o aluguel, comprar o alimento e contribuir para a obra de Deus. É assim que deve ser na nossa vida. É assim que devemos agir. Cumprir as nossas responsabilidades. Ir ao trabalho para cumprir nossas responsabilidades e não sermos preguiçosos. É nessa direção que o nosso olhar deve estar atento. E também, nosso olhar deve estar atento na palavra. Provérbios, capítulo 4, versos 20 e 21. Diz assim: filho meu, e lembra de quando temos estudado Provérbios, e aqui Provérbios é alguém, um sábio, ensinando ali, alguém que conhece, alguém que tem intimidade. E por isso que vimos essa expressão tantas vezes, filho meu. E diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. E aos meus ensinos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração. Aqui temos uma ordem para colocar atenção aonde? Na palavra. Colocar a nossa atenção no ensino de Deus. Uma ordem: fixa seus olhos, deixe eles atentos à verdade de Deus. Não desvie, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Tenha atenção focada. O verso 25 do mesmo capítulo diz: os teus olhos, olha só, os teus olhos olhem direito. E as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Olhem reto, sem nada que possa desviar a sua atenção. Quando você... Não entendo muito de animais, mas o cavalo normalmente usa aquele tampão no olho, não sei o nome.
usa aquele tampão no olho. Para quê? Para que a atenção esteja focada à frente. Para que não desvie a sua atenção. E é assim que deve ser a nossa atenção com a palavra de Deus. Não desviar. E hoje em dia, com tantas informações que podemos receber, tantas coisas que podemos ter de forma fácil, nossa atenção distrai. Mas nossa atenção precisa estar focada. Da mesma forma, quando você está dirigindo lá seu carro numa autoestrada e dirigindo, você precisa ter foco para não levar o carro em buraco, para não bater em outros veículos. Você precisa estar com atenção, com a máxima atenção, para evitar acidentes no percurso, para evitar de pecar. E é assim que precisamos agir com a palavra de Deus. E como agimos assim com a palavra de Deus? Prestando atenção, focando quando a palavra está sendo ministrada nos cultos. Não deixar que coisas distraiam. Nosso momento devocional, eu espero que você tenha esse momento devocional na sua casa, particular, pessoal. Fazer de tudo para não ser distraído. Ir para lugares onde pessoas não vão te chamar, onde você não vai se distrair. Pegar aquele aparelho que você tem, colocar ele no silencioso, para pessoas não lhe distraírem. Aliás, esse aparelho aqui é o que ajuda muito a nossa distração, a tirar o nosso foco da palavra. Muito. Como que temos nosso tempo devocional? Assim. A palavra e o celular aqui do lado. Você pode ficar com o celular? Pode, é pecado? Não é pecado, mas isso aqui vai te distrair. Vai chegar notificações. E você está ali com ele, e aí chega a notificação. Aí você olha a notificação. E já esquece o que eu estava lendo, perde o foco, se distrai, aí volta a ler. E Deus ali estava falando com você, vendo alguma área que você precisava mudar, e você já nem lembra mais que área da sua vida, que aquele texto estava sendo importante, que a mensagem chegou a distrair. Esse celular, ele pode ficar um pouco de lado. Ele pode ser silenciado por alguns momentos. Ou será que a notificação que vai chegar, ela é mais importante do que a palavra de Deus na sua vida? E muitas vezes a gente tem dificuldade com isso. Muitas vezes, quando ou eu ia ter meu tempo devocional, ou quando, eu lembro, na época até do seminário, eu precisava terminar uma leitura ali, precisava ler um livro. O que eu fazia? Pegava meu celular, andava, deixava ele longe. Deixava numa mesa, em algum lugar. No silencioso, sem tocar, sem nada. E eu marcava um horário. E colocava o despertador. Eu só poderia levantar dali 1 hora ou 45 minutos para ver o celular, para tomar uma água, fazer alguma coisa. Para ter a atenção focada, para não desviar. E a palavra de Deus, e quando estamos vendo a palavra de Deus, é mais importante do que qualquer outra coisa. Precisamos ter os nossos olhos atentos na palavra. É através da palavra de Deus que nós conhecemos o próprio Deus. É através da palavra que nós ouvimos a voz de Deus. É através da palavra que vemos tantos milagres realizados ao longo da história. É através da palavra que vemos, ouvimos, aprendemos e conhecemos a salvação em Cristo. É através da palavra que vemos o caminho para a santificação. Então, por que não nos atentarmos à palavra? Porque outras coisas são tão mais importantes para nos distrair a atenção da palavra. Precisamos ter os nossos olhos atentos na palavra e que possa
ser assim. E também, os nossos olhos precisam estar fixos, atentos na eternidade. Provérbios, capítulo 23, verso 5. Provérbios 23, verso 5. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Aqui é uma pergunta nesse texto. Uma pergunta para nós refletirmos sobre a vida, sobre o que está acontecendo. Uma pessoa que tem seu foco nas coisas desse mundo. Uma pessoa que tem seu foco em enriquecer. E deixa tudo de lado, tudo, com foco em enriquecer. Deixa família de lado, deixa amigos de lado, deixa o próprio Deus de lado. Deixa a vida com Deus de lado. Porque está preocupado em enriquecer. Mas aqui Provérbios, então, como ele fala que é a riqueza, como ele compara a riqueza, essa atenção, essa fixação dos olhos em enriquecer, em juntar riqueza, como Provérbios compara? Com algo não existente ou não durável. Diz que é essa a característica do dinheiro, da riqueza, é criar asas e voar como a águia, ir longe. Ou seja, colocamos a atenção, colocamos a esperança, colocamos o nosso olho, o nosso foco, a nossa atenção na riqueza e de repente desaparece. É isso que acontece. Pode ser por gastos imprevistos, pode ser por meio de assalto, qualquer outra maneira. Você coloca a sua esperança nisso, seu olho atento nisso e desapareceu, acabou. E olha uma característica da pessoa que coloca a sua esperança, o seu olho atento, tanto na riqueza ou em qualquer coisa desse mundo. Provérbios, capítulo 27, verso 20, diz assim: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Aqui está falando sobre uma característica de alguém que coloca seus olhos atentos nas coisas desse mundo. Não há satisfação, nunca vai se satisfazer. Vai querer sempre mais e mais e mais. Em coisas simples, a nossa vida é assim. Você compra celular novo, uma TV nova, você compra algum outro aparelho novo, computador novo, e logo ele está ultrapassado. E aí você quer o quê? O próximo. Você acabou de comprar lá seu iPhone, sei lá, 10, e aí sai um outro, e você quer já o outro, porque aquele lá já está ultrapassado. Outras pessoas já têm, mas está novo o seu, você acabou de comprar. Mas você quer outro, você não está satisfeito mais com o seu. Você comprou um carro novo, mas aí seu amigo comprou um outro carro com uma tecnologia melhor. E aí o que você quer? Outro carro com a tecnologia melhor. Ah, mais legal. Ah, mas aquele carro, quando você entra nele, parece que você está ali, deitado na cama, super confortável. Você senta no banco, vem o cobertor assim, ó, já automaticamente. Imagina, seria bom, né? Você tá, não motorista, mas você tá viajando no carro, você senta e vem o cobertorzinho já assim, automático. Isso é interessante. Ó, para quem dessa área, pode pensar aqui, ó, na minha ideia brilhante. Mas nós nunca estamos satisfeitos. Se você ganhar X, aí seu chefe fala, olha, você tem trabalhado muito bem, muito bom,
seu desempenho aqui na empresa, você vai ganhar 2x. E você começa a ganhar 2x. Você ganha lá no primeiro mês 2x, fica feliz com 2x. Aí no segundo mês você fica mais ou menos feliz. No terceiro mês você já quer 3x. No outro você já quer 4x. A gente nunca está satisfeito com coisas pequenas. E não estamos satisfeitos com as coisas desse mundo que são passageiras, coisas que vão acabar. Mas os nossos olhos, eles devem estar fixos. Nossos olhos devem estar focados, devem estar atentos na eternidade. E se vocês me permitem, quero dar uma fugidinha de Provérbios, que você abra comigo em Salmos. Salmos 119. Vai lá em Salmos 119, versículo 18. Olha esse texto. Diz assim: desvenda os meus olhos. Como uma oração aqui. Olha esse salmo agora, nesse momento, como uma oração. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Pense aqui numa oração. Senhor, tira da frente dos meus olhos, tire da minha atenção tudo o que atrapalhe de olhar para o Senhor. Tire, Senhor, tudo que atrapalhe de olhar para o Senhor. Mas que eu contemple, que eu olhe, que os meus olhos estejam unicamente atentos às maravilhas da tua lei. Que essa seja a minha oração, que essa seja a sua oração, para que nada atrapalhe do seu olhar, ser atento às maravilhas do Senhor, e assim você olhar para o que é eterno, para o que não muda. Jonathan Edwards disse: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos, e que o nosso olhar possa ser fixo na eternidade, no que satisfaz plenamente as nossas vidas, que é o próprio Deus. Esse mundo, as coisas passam. Esse mundo nunca irá nos satisfazer plenamente, mas o próprio Deus satisfaz integralmente, totalmente, 100% as nossas vidas. E é para isso que nós devemos olhar, para o que é eterno e não para as coisas desse mundo. E tendo essas verdades onde nosso olhar deve estar, eu quero caminhar para o fim com algumas considerações da nossa vida sobre o nosso olhar. E a primeira consideração está lá em Provérbios, capítulo 3, verso 7. Provérbios, capítulo 3, verso 7, diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Primeira consideração: não seja sábio aos teus próprios olhos. Muitas vezes achamos que por nós mesmos temos sabedoria suficiente para essa vida. Sabedoria tal que nos impede de reconhecer e de ir em direção ao próprio Deus. Algo que pode nos levar para o mal. Afinal, lembra de Jeremias? Temos um coração enganoso e desesperadamente corrupto. E por mais que tentemos, por nós mesmos, vamos cair no mal. Não devemos ser sábios aos próprios olhos, mas para que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, achando que a força está em nossas vidas, achando que nós mesmos vamos resolver tudo. Nós temos que olhar para o Senhor, nos atentar ao Senhor, temer ao Senhor, não há outro modo. A segunda consideração, de forma rápida também, a verdade deve sempre
estar fixada em nossos olhos. Provérbios, capítulo 3, verso 21. Filho meu, olha, novamente, filho meu, para alguém que conhece a sua vida, a minha vida. Não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Quantas vezes você começou um novo ano, como nós temos começado agora, e você falou: está começando um novo ano, vou ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Quando eu chegar em dezembro, eu vou ter lido até Apocalipse. E vou ler a Bíblia inteira. E você começa lá, Gênesis 1, Gênesis 2, 3, 4, chega lá em José, uau, que legal! Chega em Êxodo, o povo passando pelo Mar Vermelho, nossa, incrível! Tudo que Deus está fazendo, acompanhando ali o povo de Israel. Aí chega lá, Levítico, as leis. Aí vai desanimando um pouco, vai parando. Aí você chega no mês de fevereiro, começa a falhar uma vez ou outra. Hoje eu não li a Bíblia, hoje não deu tempo, hoje eu tive outros afazeres. Aí chega em março, começa a falhar mais, acabou, não leu mais. E você acaba desistindo. Aqui a ideia do texto não quer dizer que você deve fazer uma leitura de Gênesis e Apocalipse em um ano, não é isso. Mas aqui a ideia é que você sempre tenha a palavra fixada nos seus olhos e que você nunca desista disso, como tantas vezes você desiste de ler a Bíblia, como você tinha feito um propósito no seu coração, propósito pessoal seu, mas que você acabou desistindo, mas que a palavra de Deus, você sempre tem ela nos seus olhos e nunca desista de olhar para ela e de ter ela na sua vida. A ideia aqui é você sempre ter a palavra como seu guia e não ir por outros caminhos, não ir desviar o caminho um pouco, não pegar o caminho errado. Não só referente a uma leitura bíblica, mas da aplicação principalmente também da leitura, você ler, entender e aplicar a palavra na sua vida, você nunca pegar um caminho diferente, mas sempre pegar o caminho da palavra de Deus na sua vida. É isso que o texto, essa consideração que o texto está nos levando a ter. Que a palavra sempre esteja fixada em nossos olhos, em nenhum momento pegar um caminho diferente. Um caminho de outras resoluções, um caminho que pareça mais fácil, mas não é. O caminho fácil, o caminho melhor é o da palavra. Que os nossos olhos sempre estejam fixos na palavra. E a última consideração, capítulo 7, versículo 2. Não existe nada mais precioso para os nossos olhos contemplarem do que a verdade de Deus. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Aqui está mostrando que nós devemos ter a palavra como a menina dos olhos, uma expressão para algo precioso demais, algo que a gente guarda, que protege de uma forma com todo carinho. Ou seja, não há nada mais precioso do que a palavra de Deus em nossas vidas. Nada mais importante do que a palavra de Deus em nossas vidas. Afinal, através da palavra que nós temos vida. É através dela que nós somos transformados. É através dela que nós temos segurança, que nós temos salvação. A palavra é o mais precioso que nós temos. É a palavra que fala do próprio Deus, que nos ensina quem é o Deus Criador, o Deus que salva, o Deus que está conosco todos os dias. É o que nós devemos amar. E se ela é tão preciosa, se ela é tão importante, vamos querer ler,
Vamos querer conhecer, vamos querer ter o olhar atento à palavra, à verdade do próprio Deus. E eu lhe pergunto, onde você tem colocado a atenção dos seus olhos? Para onde os seus olhos, eles estão atentos? Vimos que deve ser sobre o trabalho, para que assim possamos cumprir as nossas realizações, aquilo que Deus nos mandou fazer, que Deus nos deixou para fazer. E através de cumprir nossas realizações, pessoas irão conhecer ao Senhor. Nossos olhos devem estar atentos à palavra dele e à eternidade. Será que seus olhos estão atentos realmente às coisas do Senhor? Ou será que você olha, desvia o olhar? Ou será que você olha de forma atenta para as coisas do Senhor, para o que Ele diz, onde você deve colocar a sua atenção? Será que seus olhos estão firmes para que nada mais chame a atenção? Será que isso é algo realmente tão precioso na sua vida? Ou você tem colocado seus olhos atentos na sua própria vida? Como vimos que não deve ser assim. Onde está a sua atenção? Onde você está colocando os seus olhos atentos? Pense nisso. Considere isso nesse momento onde você está firmando os seus olhos, fixando os seus olhos. Lembre que Deus, Ele é o Deus que está atento às nossas vidas. Como nós vimos, Ele sabe de tudo que nós fazemos. Ele sabe para onde seus olhos estão fixos. E se os seus olhos não estão fixos nessa verdade, em coisas que não glorifiquem a Ele, nesta manhã, peça perdão. Clame ao Senhor. Clame por mudança. Se arrependa do seu pecado, para que Ele transforme o seu olhar e toda a sua vida. Quero orar com você mais uma vez. Deus, transforma o nosso olhar. Abre os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, tire tudo que impeça de ver o Senhor, para que olhemos unicamente e tão somente para o Senhor, para a Tua Palavra, para aquilo que o Senhor nos chamou para olhar. Que os nossos olhos estejam atentos a glorificar somente e tão somente o Senhor, ó Pai. Perdoa se nós temos olhado para coisas que não têm nada a ver com o Senhor, e transforma o nosso olhar nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler mais uma vez aquele salmo com você. Salmo 119. Salmo 119, verso 18. Que essa seja a nossa oração dessa manhã. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Que essa seja realmente a nossa oração nessa manhã. Que assim seja nosso domingo e a nossa vida. Que Deus te abençoe em mais um domingo. Eu quero te lembrar, nossa EBD está online até na semana que vem, até o próximo domingo, dia 16. A partir do dia 23, retorna a nossa EBD presencial. Dia 23 e dia 30 teremos uma sala única para todas as idades, a partir dos adolescentes. E as crianças também terão a sua sala. Mas a partir do dia 23, EBD presencial, às 9 horas, como já temos de costume, nossa EBD às 9 horas, no mesmo horário da EBD online, das 9 às 10. E o nosso culto começará às 10h15 e terminará às 11h30, a partir do dia 23. Lembre dessa informação para que você não chegue aqui às 11 horas só, mas para que você chegue às 9 horas,
para a nossa EBD e logo depois o culto, a partir do dia 23. E hoje e na semana que vem, dia 16, nosso culto às 11 horas. Então, te espero daqui a pouco, às 11 horas, para juntos louvarmos ao nosso Deus e continuarmos aprendendo mais dele. Que Deus te abençoe e até já!